grego que não tinha conhecimento estava perdido. E por que ele diz que o homem estava perdido e a humanidade estava perdida? Primeiro, porque desde quando Deus criou o mundo, Deus se revelou ao homem. Antes do Evangelho ser pregado, Deus se revelou ao homem. Antes da Torá, antes do Pentateuco, Deus se revelou ao homem. E como Deus se revelou ao homem, Paulo também explica no capítulo 1 que Deus primeiro, ele revela a sua ira dos céus, se revelando na consciência do homem. O que ele quer dizer? Que todo homem tem o entendimento de que existe um Deus, que existe um ser superior e que esse Deus não está satisfeito com as atitudes dele como ele vive. Deus se revela na consciência do homem. E segundo, Paulo diz que Deus se revela nas coisas que foram criadas. E ele completa dizendo: por isso o homem é indesculpável, porque a própria criação, quem nós somos, o sol, a lua, as estrelas, toda a natureza revela que existe um Deus Criador. Como nós cantamos, Ele é que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Louvado seja o nome desse Deus. É esse Deus que nós estamos conhecendo. Não um Deus que as pessoas têm criado, não um Deus que os crentes têm criado, mas o Deus Criador dos céus e da terra. E então Deus ele se revelou ao homem dessas duas maneiras, mas o que o homem fez com essa revelação? Ele desprezou. Ele não quis, ele desprezou a revelação e ele começou a buscar explicações do porquê da existência, do porquê do mundo ser criado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. O homem buscou explicações e Paulo diz: pensando ser sábios, eles se tornaram loucos. Quando o homem não encontra nada, ele não vê a solução, pelo contrário, ele cai num vazio cada vez maior. Então o que ele faz? Ele que não rejeitou o Deus verdadeiro, mas como não consegue ficar sem Deus, porque Deus se manifesta na consciência dele, então o homem começou a criar para ele deuses. E Paulo diz que Deus foi esse. O homem passou a adorar a si mesmo, passou a adorar outros homens e desceu o nível, começou a adorar animais, aves, quadrúpedes, répteis. O homem começou a tirar Deus de quem tentar tirar a roupagem de Deus e colocar em outros homens, em animais, e começou a adorá-los. Com isso a Bíblia diz que Deus os entregou. Então o que eu quero que você entenda é: o homem sem Deus é um homem que está entregue a si mesmo. Mas Deus é um Deus de misericórdia e Ele não quis deixar dessa forma, ou Ele não queria deixar o homem sem ter uma solução. Por isso no versículo 17 diz que Paulo diz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Deus se revela para o homem na sua consciência, na natureza, que nós chamamos de revelação natural, mas que Deus traz uma outra revelação, o Evangelho. E o que Deus revela no Evangelho? Que mesmo o homem sem merecer, quando ele olha para a cruz e ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele reconhece o quanto ele se afastou de Deus, o quanto ele é pecador, o quanto ele está perdido, sem merecimento algum, pela fé, ele é salvo através do Evangelho, pela graça de Deus, um favor não merecido. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto que foi lido? Nós estamos num texto aqui que está relatando uma parte da caminhada do povo de Deus no deserto, quando Deus tira o povo da escravidão no Egito, e o propósito de Deus é levá-los a uma terra boa, uma terra que, diz a Bíblia, manda leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra onde o povo viveria feliz e dentro dos propósitos dele. E esse povo
povo, eles vinham de 4 gerações de escravos lá no Egito. Os bisavós deles eram escravos, os avós deles eram escravos, os pais eram escravos, e agora eles eram a 4ª geração de escravos, e finalmente Deus ouve o clamor do povo e os liberta, para tirar daquela vida de escravidão, para levar uma terra boa, que mana leite e mel, que Deus daria a eles por herança, para que ali eles habitassem. Só que entre sair do Egito e chegar na terra chamada Canaã, existia um caminho. Lembra que nós falamos no acampamento a respeito do processo? Lembra que sair da vida de lagarta para se tornar uma borboleta requer um casulo. E esse casulo é o processo. E era isso que Deus estava fazendo com o povo. Tirou do Egito para levar para Canaã. Mas só que Deus precisa trabalhar, porque os propósitos de Deus, eles são eternos. Deus, ele não quer apenas, eu vou tirar o meu povo dali, vou dar uma bênção grande para eles e vou transportar eles para Canaã. Eu não vou deixar nem eles caminhar, vou transportá-los, vou fazer com que de repente eles apareçam lá em Canaã. Não. A Bíblia diz que eles precisavam percorrer um tempo no deserto, onde Deus iria trabalhar na vida deles, para que eles fossem preparados para herdar a promessa maior que Deus tinha para eles. Você sabia que Deus está fazendo isso na sua vida? Sabe que quando você não conhecia Deus, mas Deus se revelou a você através dessa revelação especial que é o Evangelho. Deus revelou que você poderia ser justificado, mesmo sendo injusto. E Deus agora, de uma situação de condenação, que Paulo diz aos Romanos que todos estavam condenados, e que todos estão condenados, se não for intervenção de Deus através do Evangelho. Então você estava condenado, o seu destino era eternamente o inferno, mas Deus, pela graça, te salvou. E aí Deus falou: eu vou agora conduzir você para o céu. Mas entre você sair da vida que você levava, do mundo que você vivia, receber a salvação de Deus e herdar a salvação eterna, existe um processo, um caminho que precisa ser percorrido, onde Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos aperfeiçoando. Não é de qualquer forma que nós vamos chegar lá, e nós temos aprendido isso. E Deus, esse texto eu quero usar para falar com vocês a respeito de 2 sentimentos que aconteceu quando Deus se revelou ao homem. O homem desprezou a Deus, mas são sentimentos que permanecem hoje e que são destrutivos, afastam Deus de nós e ofendem a Deus. Que sentimentos são esses? A ingratidão e o desprezo. Repita comigo: ingratidão e desprezo. Porque quando nós olhamos aqui para o texto, Deus tira o povo, faz milagres na vida deles, eles atravessam o mar se abre para que eles pudessem passar. Quando os inimigos vêm, o mar se fecha, mata os inimigos e eles saem vitoriosos do outro lado. Chega um determinado momento que eles estão com sede, caminharam 3 dias sem beber água, e Deus leva eles a um riacho. Quando eles vão beber, as águas eram amargas, e Deus transforma a água, Deus purifica a água e transforma ela em água doce para que eles pudessem beber. Em outro determinado momento eles estão com sede, mas Deus da rocha tira a água para que eles pudessem beber. Agora aqui, eles estão caminhando no deserto durante um tempo. Os cananeus, um povo inimigo que vivia ao norte de Canaã, atacam, pegam algum deles como reféns. O povo clama ao Senhor, e o Senhor dá vitória a eles, e eles derrotam os cananeus e continua a caminhar.
E chega nesse texto, esses versículos que nós lemos, onde a Bíblia diz que eles se tornam impacientes. Deus estava mandando para eles um maná, que era tipo um bolo, um pão que descia dos céus para alimentá-los, dia após dia. E eles então falam: olha, nós estamos cansados disso, Moisés. Por que Deus os tirou para poder nos fazer morrer aqui? E eles não estavam morrendo porque Deus estava sustentando. E eles falam algo terrível. Eles falam algo que uma pessoa jamais poderia falar. Eles reclamam para Moisés: Moisés, nós estamos enjoados desse pão, Moisés. A palavra, na minha tradução, ele diz enfastiados. Outra tradução diz: nós sentimos fastio. O que é isso? É repugnação por algo ou por alguém. Então o que eles estão dizendo, Moisés? Esse pão que Deus tem mandado, nós sentimos repugnação. Ou outra tradução é: nós estamos enjoados desse pão que Deus está mandando. Porque esse pão é um pão desprezível. Esse pão é um pão miserável. Era o sustento deles. No deserto não tem o que comer. No deserto não tem água, mas Deus provê água. No deserto não tem comida, mas Deus provê um maná. Mas agora eles estão olhando para a provisão de Deus. Eles estão olhando para aquilo que Deus está dando. Eles estão olhando para o sustento de Deus. E eles estão falando: nós repugnamos este pão. Este pão é um pão miserável. E Deus então, como um ato de correção, não julgamento, Deus envia serpentes. Aquelas serpentes começam a morder o povo. Alguns deles morrem e eles rapidamente se arrependem, vão até Moisés. Moisés intercede por eles e Deus dá uma direção para solucionar o problema. Eu gostaria de pensar com você hoje, uma noite de reflexão, porque é a noite de Santa Ceia, de pensar algumas coisas com você aqui dentro desse assunto. Em primeiro lugar aqui, eu queria dizer para você nesta noite: tenha muito cuidado com a impaciência. Tenha muito cuidado com a falta de paciência. O povo estava no caminho. Eles estavam saindo de uma vida de escravidão, onde desde os bisavós até os pais eles estavam sendo maltratados no Egito, vivendo numa terra que não era deles, uma vida de um sofrimento terrível. E Deus então os liberta, e a proposta de Deus é levá-los durante um caminho, levá-los ele para uma situação de bênção. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles perderam a paciência. Na minha tradução diz: perder a paciência mais uma vez. E eu quero perguntar para você: alguma vez você tem perdido a paciência nesse caminho? Alguma vez a impaciência tem tomado conta de você? Sabe que muitas pessoas perdem o propósito de Deus na vida deles por causa da impaciência. O pastor Inês, quando ministrou aqui a última vez, ela disse que hoje em dia nós não temos paciência, não sabemos esperar nem o celular carregar, nem o celular abrir, nós estamos tendo paciência mais. E o grande problema é que às vezes nós estamos sendo impacientes. Deus está trabalhando, Deus quer abençoar, Deus tem um propósito, Deus tem algo melhor para você ali na frente, mas você não consegue esperar, você se torna impaciente. E aqui a Bíblia diz que eles se tornaram impacientes e eles começaram a murmurar contra quem? Contra Deus. Mas a quem era dirigida a reclamação? A Moisés. Você sabia que toda vez que você reclama da vida para pessoas, é contra Deus que você está murmurando? Porque aqui não fala que eles começaram a murmurar e dirigir a murmuração contra Deus, foi contra Moisés, mas o texto diz a Deus. Eles murmuraram contra Deus, dizendo a Moisés. Será que você não tem sido impaciente? Hebreus 10, no versículo 36 diz assim: porque necessitais de paciência,
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso aí, a gente continuar lendo o texto, diz assim: porque em breve, muito em breve, o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia! Necessitais de paciência. Paciência para fazer a vontade de Deus. Paciência até que a promessa chegue. Mas eles perderam a paciência mais uma vez. Eu quero dizer que quem não sabe caminhar vai acabar morrendo na beira do caminho. Quem não sabe caminhar vai acabar morrendo à beira do caminho. Muitas pessoas poderiam ser muito bem-sucedidas na vida se soubesse caminhar, se soubesse ter paciência, se pudesse aguardar a hora certa, o momento certo. Mas, porque não souberam, ficaram pela beira do caminho. Quando era muito povo que saiu do Egito, mais ou menos 1.600.000 pessoas saíram do Egito, mas ninguém pisou lá acima de 20 anos, a não ser Josué e Caleb, porque ficaram pelo meio do caminho, não souberam caminhar, perderam a paciência. Quem não se submete a processos jamais viverá a vida que Deus planejou para ele. Jamais viverá. Se nós vamos querer fazer com Deus da forma que nós agimos no nosso dia a dia, eu quero para ontem, eu quero que aconteça isso do meu jeito, na hora que eu quero, da minha maneira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas param pelo meio do caminho por causa da impaciência. Em segundo lugar, preste bastante atenção nisso. Quando nós acostumamos com o que temos, desprezamos o que Deus nos deu. Escute, quando acostumamos com as coisas que temos, que Deus nos deu, nós começamos a desprezar o próprio Deus. Aqui no versículo 5, diz que o povo passou a murmurar contra Moisés, desprezando o pão que vinha de Deus. Quem estava dando pão? Deus. De onde vinha esse sustento? Vinha dos céus, vinha de Deus. Mas eles desprezaram. E por que eles desprezaram? Porque eles já estavam comendo há muito tempo. Porque quando Deus manda o maná pela primeira vez, o povo se alegrou. A Bíblia diz que Deus mandou uma porção para cada dia, mas o povo ficou tão guloso que ele queria pegar tudo uma vez para comer num dia só. De tão que eles se alegraram, que eles quiseram, desejaram esse maná, porque a Bíblia, lá em Provérbios, diz que aquele que está farto, ele despreza até o mel, mas para quem tem fome, o amargo é doce. Então, na hora da fome, tudo serve. Mas, cá entre nós, pode Deus mandar alguma coisa que não seja bom? Mas só que chegou um determinado momento que eles enjoaram. É muito tempo comendo maná. É só maná, maná, maná. E eles se acostumaram com aquilo. E eles passaram a desprezar. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles se esqueceram de onde Deus os tirou. Eles se esqueceram de como eles viviam no Egito. Eles se esqueceram da situação que eles estavam vivendo como escravos, mas agora eles eram livres. Eles não tinham esperança há 4 gerações, que eles não têm esperança. Há 4 gerações que eles estão vivendo na mesma situação. Há 4 gerações que eles estão comendo, sabe o quê? Pepino e alho. Mas engraçado, será que eles não enjoaram do pepino e do alho? Lá no tempo de escravidão? Será que eles não enjoaram, não cansaram de tanto ser maltratado, de tanto ser humilhado? Mas Deus tirou eles agora dessa vida e Deus quer levá-los para uma terra onde os cachos de uva precisam de 2 homens para carregar.
Mas no meio do caminho, eles perderam a paciência, sabe por quê? Enjoaram de comer o que Deus estava dando. Sabe que lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 21, está dizendo a respeito dessas pessoas que Deus se revelou a eles, mas que diz assim que mesmo Deus se revelando, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não lhes glorificaram e nem lhe renderam graças. Mesmo Deus se revelando a eles, eles desprezaram, não glorificaram a Deus e não levaram a vida de gratidão a esse Deus que criou todas as coisas. E aqui o povo está agindo dessa forma. Sabe, a ausência de gratidão, sabe o que é? É a falta de memória pelo bem que alguém te fez. É a falta de memória pelo bem que alguém te fez. Tem pessoas que eles esquecem fácil do bem que foi feito para ele. Tem pessoas que se esquecem fácil de onde Deus o tirou. Se esquecem fácil das lutas que já passou e que Deus deu vitória. Se esquecem fácil das pessoas que Deus usou para poder ajudar no momento que você mais precisava. Se esquecem do bem que recebeu. E aqui esse povo, ele está agindo com ingratidão. E a ingratidão paralisa a vida das pessoas. A Bíblia diz que 10 leprosos foram até Jesus para ser curados. E ele curou os 10. Mas quantos voltaram para agradecer? Um só. Mas na vida daquele um alívio. Mas aquele que voltou para agradecer, ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Salvou de quê? Da condenação. Salvou de quê? Da perdição. O teu ato de gratidão demonstra que você não crê num Deus que apenas presenteia, num Deus que apenas dá coisas, mas num Deus que é o Salvador e o Senhor da alma. Mas há uma grande parte hoje da Igreja de Jesus Cristo que modelaram para eles um Deus que é um Deus que somente cura a lepra, que é um Deus que somente alivia, traz um alívio, um Deus que somente dá um analgésico. Não, nós servimos a um Deus que Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E aqui aquele povo está com ingratidão. O que eu quero dizer para você é que o seu futuro, preste atenção, o seu futuro não depende do que você espera que aconteça, mas sim da gratidão que você tem pelo que você já recebeu. A gratidão que você tem pelo que você já recebeu. Você já parou para pensar nisso? O que Deus já fez na tua vida? O que Deus já te deu? De onde Deus já te tirou? Eu me lembro, há 1 ano e meio atrás, eu testemunhei isso aqui na igreja. Nós estávamos em campanha no segundo dia do ano. Eu fui levar o Daniel, meu filho, no Juiz de Fora, e a minha intenção era voltar para participar do segundo dia de campanha. E quando nós entramos em Juiz de Fora, eu percebi muita fumaça, e quando eu parei, de repente o carro parou e começou a sair aquele fumação dentro do capô do carro. Nós saímos do carro rapidamente, e o carro começou aquela fumaça. O Daniel pegou o Uber para poder ir trabalhar, e eu fiquei ali com o motor do carro todo arrebentado, quase pegou fogo. E aí eu fiquei ali mais ou menos umas 5 horas esperando um guincho no sol quente, aquele sol de Juiz de Fora. E teve um momento que eu pensei assim: eu vou começar a chorar, eu vou murmurar, eu vou sair gritando, aquele trânsito ali, o meu carro parado no meio do trânsito, as pessoas tendo que desviar, e alguns vão me xingar. Para Deus, eu vou sair gritando aqui, feito um louco, murmurando.
Mas aí, Deus me fez olhar para trás. E Deus me mostrou que eu tinha, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu estava com 32 anos de idade e eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Com 32 anos de idade, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Como agora eu poderia murmurar? Porque o motor do carro quase fundiu. Como? E o resultado foi que eu glorifiquei a Deus no meio de toda a situação. E como é o resultado disso? Exatamente um ano depois, eu estava fazendo o mesmo trajeto, passando no mesmo lugar, só que agora com um carro muito mais novo, muito melhor e muito mais confortável. Eu pude glorificar e dar graças a Deus mais uma vez, porque o que vai acontecer no seu futuro não depende do que você quer que aconteça, mas da gratidão que você tem pelo que Deus já fez na tua vida. Entenda isso. Nós vivemos uma geração reclamona, uma geração insatisfeita, um povo de Deus que não quer saber dele, um povo de Deus que reclama e que murmura contra tudo e contra todos, um povo cheio de ingratidão no coração, que não é grato pelo que as pessoas fez, que não é grato pelo que Deus fez. E isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. E a minha pergunta nessa noite de reflexão é: será que você não tem desprezado o que Deus já fez por você? Será que você não tem desprezado? Olha para a sua vida. Como você tem glorificado a Deus? Como você tem rendido graças a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida? Por exemplo, para aqueles que são casados, será, marido, que você não tem desprezado a esposa que Deus te deu? Será, esposa, se você não tem desprezado o marido que Deus te deu? Antes era uma alegria. Quando casou, recebeu com aquela alegria. Mas agora já passou muito tempo. Agora já passou muito tempo. E nós estamos falando aqui como o israelita. Ah, já estou enjoado desse pão. Deus, eu detesto esse pão miserável. É muito tempo, Deus. Será? Porque tem camarada que estava perdido sozinho na vida, sem esperança alguma, sem esperança alguma. E aí, Deus o abençoa com algo gracioso, e ele aí fica muito feliz. Mas agora já passou muito tempo. Eu já acostumei com essa mulher, Deus. Será? Tem moça, tem mulher aí que estava desesperançada na vida. Aí Deus usa um varão. E aí ela, finalmente desencanei. É o príncipe encantado. Mas agora já acostumou, já passou muito tempo. Muito tempo. E aí às vezes já está dizendo:
Deus, eu já acostumei, já passou muito tempo, eu sinto repugnação, Deus. Eu sinto repugnação por essa pessoa. Será que você não tem desprezado o trabalho que Deus te deu? E talvez esse trabalho é um processo para Deus te levar onde Ele quer te levar, mas você está desprezando. Será que você acostumou tanto a ter saúde que você nem mais agradece a Deus pela saúde que você tem para trabalhar todos os dias? Porque você já acostumou a ter saúde mesmo. Será que você não está desprezando, e muitos estão fazendo isso hoje em dia, a preciosidade e o tesouro que é a palavra de Deus sendo revelada a você? E você sempre diz, todo dia ouço essa palavra, todo dia prega dali, prega daqui, um dia é outro, eu já estou cansado disso, já estou farto disso. E é palavra, vem palavra, vai palavra, não acontece nada. Eu estou cansado disso, Deus. Será? Será que você já não está cansado da igreja? Deus, é tanto tempo que eu estou aqui. Chego aqui, entro lá, venho, canto, volto, aí quarta tem que vir de novo, e aí o pastor fala, tem que vir terça, e toda semana a mesma coisa, eu não venho, mas ele insiste em falar para não vir. Estou cansado disso. Estou cansado desses pregadores aí, todo domingo, não muda. Eu estou cansado de ver essas mesmas caras. Deus, eu tenho repugnação por isso. Será que você não está desprezando as coisas boas que Deus já te deu? Mas eu quero falar de algo muito mais profundo. Será que você não tem desprezado o pão da vida? Eles estavam desprezando o pão que sacia a fome física. Mas a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Ele sacia a nossa fome espiritual. Ele sacia a nossa fome emocional. Jesus é um Deus que nos sacia, porque Ele é o pão da vida. Mas muitas vezes nós estamos desprezando esse pão. E estamos falando, eu não aguento mais esse pão vil. Eu preciso de outras coisas. O Salmo 50, no versículo 23, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Mas às vezes nós estamos cansados demais do caminho. Pensa nisso nesta noite. Pensa nisso. Reflita sobre isso. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Porque estamos recebendo um reino inabalável. Para onde Deus está te levando, as escrituras não se abalam. Enquanto estamos aqui, nós somos abalados. Enquanto estamos aqui, nós às vezes não temos firmeza em nada. As coisas mudam muito rápido. As pessoas num dia estão vivas, no outro dia estão mortas. As coisas vão bem no dia, no outro dia tudo vira. Mas nós estamos sendo preparados para herdar um reino que é inabalável. Então sejamos agradecidos, igreja. Tira a murmuração dos seus lábios. Mas aí vem a correção de Deus sobre o povo. Lembra que nós estamos estudando em Romanos que Deus entregou o homem a si mesmo? Mas graças a Deus que Deus é um Deus que corrige os seus filhos.
Entenderam? Deus não corrige o filho dos outros, mas Deus corrige os seus filhos. E vem então a correção de Deus. Quando o povo está murmurando, se levantando contra Moisés, então Deus manda serpentes abrasadoras que começam a picar o povo, as pessoas começam a ficar doentes, as pessoas começam a morrer. E aí, qual é a reação das pessoas? Como nós lemos aqui no versículo 6, olha só, diz assim: então o Senhor enviou serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Você sabe que muitas vezes Deus está nos corrigindo. Vem coisas e começa a acontecer coisas que é uma correção de Deus para nos levar ao arrependimento. E o povo então começou a ficar doente, começou a morrer. E aí o que eles fizeram? O que as pessoas fazem na hora do desespero? Se arrependem rapidamente. Nem tanto, né? Hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão sofrendo, estão vendo as coisas acontecerem, as consequências estão vindo e ainda assim não se arrependem. Mas aí eles foram até Moisés: Moisés, ora por nós, clama a Deus por nós. E Moisés ora a Deus, porque ao mesmo tempo que o povo era impaciente, a Bíblia diz que não havia sobre a face da terra homem mais paciente do que. Como que Deus resolve isso? Deus fala para Moisés: Moisés, o que mordeu o povo foi o quê? Serpente. Faz uma serpente de bronze, coloca no alto, e todo aquele que vier e olhar para a serpente será curado e vai permanecer vivo. Em último lugar, se você quer ser curado e permanecer vivo, você precisa olhar, encarar aquilo que te feriu. Porque não adianta você querer vencer na vida se você não olhar e refletir sobre aquilo que está causando a derrota. O que mordeu foi a serpente. Então toda vez que o povo olhasse, o povo iria pensar: eu estou nessa situação, eu estou doente, eu fui picado pela serpente por causa do meu desprezo contra Deus, por causa da minha ingratidão a Deus. Essa consequência veio sobre a minha vida e agora eu estou olhando para isso e eu estou me arrependendo da minha atitude. Você entende isso? Porque nós precisamos resolver a situação. Por que eu estou nessa situação? Você tem que refletir. Por que eu estou sofrendo no meu casamento? Por que o meu casamento não vai bem? Será que não é porque eu estou desprezando aquilo que Deus me deu? Será que é porque eu não estou sendo ingrato com aquilo que Deus me deu? Será que eu não estou esquecendo do que a minha esposa já fez, do que o meu marido já fez? Será que essa situação financeira está vindo sobre a minha vida por causa da minha infidelidade, por ingratidão a Deus? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Nós precisamos olhar para isso, se arrepender e resolver a situação. Amém? Porque o povo havia se tornado impaciente, cansou daquela situação, cansou de comer aquele pão, se murmurou contra Deus, e Deus, Ele traz a correção. Nessa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. Nessa noite eu gostaria que você olhasse para a mesa, que você olhasse para os elementos da ceia, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho que simboliza o sangue dele, e que você lembrasse: a minha salvação custou um preço. Alguém pagou, alguém fez algo por mim. A vida que eu vivo hoje, o perdão pelos meus pecados, a possibilidade de ir para o céu, é porque alguém fez algo em meu favor. E isso só pode resultar em gratidão e em honra ao nosso Deus.
mas também deve resultar em gratidão pelas pessoas que Deus usou nas nossas vidas. Deus já me livrou de muitas situações, Deus já me abençoou em diversas ocasiões, de formas diferentes, mas uma coisa todas essas situações têm em comum: Deus sempre usou alguém. Deus sempre usou alguém que me desse uma palavra, que me desse uma ajuda, que me desse um recurso, que me abençoasse de alguma forma. E o meu coração é grato por essas pessoas que me ajudaram na hora que eu mais precisava. Existem pessoas aqui que o meu coração tem uma profunda gratidão pelos que eles fizeram por mim na hora que eu mais precisava. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez e agradecer e ser agradecido pelas pessoas que Deus já usou nas nossas vidas. Gostaria que você ficasse de pé. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. E nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor nesta noite. E eu gostaria de fazer uma oração por você, por mim. Enquanto alguns instrumentos podem começar a tocar bem suave, eu gostaria de todo o meu coração que você pensasse sobre isso nesta noite. Um dia, Deus se revelou a nós, nos salvou, e Ele está nos conduzindo para uma vida eterna. Muito Ele já fez em nossas vidas, e nós precisamos olhar para trás, igreja, dar graças a Deus por tudo. É olhar para cada dia e dizer: Deus, eu só cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Deus, quando eu olho para trás e vejo para as coisas que eu já passei, pelas situações que eu já enfrentei, quando eu olho de onde o Senhor me tirou, Deus, não tem como eu ser impaciente, não tem como eu murmurar, não tem como eu reclamar do Senhor. Mas o meu coração, Pai, se abre todos os dias para lhe glorificar e lhe render graças. Porque o Senhor é um Deus fiel. Quem sabe você não está precisando ser mais grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Quem sabe os filhos